Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos dar sequência aí à pregação no livro de Timóteo. Capítulo 3, nós vamos ler dos versos de 1 a 9. 2 Timóteo 3, versos de 1 a 9. Segunda Timóteo 3, de 1 a 9. Diz assim, meus irmãos. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre, mas não podem chegar ao conhecimento da verdade. E de modo que, porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompido na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Oremos mais uma vez. Senhor Jesus, ó Pai, diante de Ti mais uma vez, nós estamos aqui nessa noite, na Tua casa. Senhor, para te pedir que o Senhor fale conosco de forma especial, através da Sua santa palavra, Senhor. Que seja o Senhor a falar através dessa mensagem nessa noite, não eu, Senhor. Que o Senhor possa falar ao coração da Tua igreja de forma especial, assim como o Senhor falou ao meu coração através dessa meditação. Que a Tua palavra, Senhor, como nós cantamos há pouco, ela possa ser a lei que guia os nossos passos, que nós possamos guardá-la na nossa vida, praticá-la no nosso dia a dia, Senhor. E, sobretudo, estarmos atentos aos ataques de Satanás e às ciladas que o diabo tem preparado para cada um de nós. Nos faz fortes, Senhor, a cada dia. Fica com a Tua igreja nessa noite, fica comigo, nos ajuda, que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis de se viver, no sentido daquilo que nós somos atacados no dia a dia pela nossa sociedade. Para você ser um crente hoje nessa sociedade corrompida, você precisa de fato ter um conhecimento verdadeiro sobre quem Deus é e aquilo que Ele espera sobre você. E nós temos visto que a sociedade, de um modo geral, ela tem vivido cada vez mais distante de Deus. Os homens eles têm buscado viver a sua vida para agradar a sua própria vontade, aquilo que agradam a sua própria carne. E a igreja precisa estar alerta, porque hoje, nos dias de hoje, nós temos falsos mestres, falsas igrejas, pessoas que se dizem falando em nome de Deus e estão, de fato, ensinando doutrinas falsas, que ao invés de fazerem com que você esteja mais próximo de Deus, pelo contrário, você vai estar cada vez mais distante do verdadeiro evangelho que salva, o verdadeiro evangelho que transforma vidas. Eu me lembro que quando eu era bem jovem, bem mais jovem, né? Adolescente ainda, e eu me lembro quando me converti que eu falava de Jesus para alguém, para algum colega de trabalho ou para alguma pessoa na rua, e a gente falava sobre Cristo e perguntava para aquela pessoa, depois da conversa a gente sentia que a pessoa estava interessada em querer saber mais sobre Deus, a gente falava: procure uma igreja mais próxima da sua casa, né? Vá, faça uma visita. E depois de alguns anos esse discurso foi mudando. Ao invés de a gente dizer procure uma igreja mais próxima da sua casa, a gente passou a perguntar qual é a igreja que tem mais próxima da sua casa, e a gente começou a escolher a igreja para que a pessoa pudesse ir, né, vamos dizer assim, a menos pior. Mas de uns tempos para cá,
Aqui eu não quero ser presunçoso nem dizer que a nossa igreja é a melhor igreja do mundo, mas muitas vezes pelo fato até de não sabermos o que está acontecendo em muitas igrejas aí fora, no que se diz respeito ao ensino da palavra, muitos de nós temos trazido as pessoas para aqui mesmo. Olha, venha fazer uma visita na minha igreja, independente de onde você more. Então, irmãos, por que essa preocupação? Porque o que é que está sendo ensinado aí afora? O que é que tem sido dito para as pessoas acerca do que Deus espera delas? O texto que nós lemos, né, dando sequência àquilo que nós vimos falar aqui da carta de Paulo a Timóteo, foi escrito, né, Paulo escreveu essa carta a Timóteo quando ele estava preso em Roma, na masmorra marmentina. Paulo estava prestes a morrer. A cidade de Roma estava um caos, porque todos aqueles que se diziam que eram cristãos, eles eram perseguidos, muitos mortos, inclusive, além de serem crucificados, alguns de cabeça para baixo, alguns eram melados de piche e queimados vivos. Era como uma espécie de evento de queima de Judas, né? Queimavam as pessoas vivas para ser uma forma de atrativo na sociedade. Então, imagine, aqueles que diziam ser verdadeiros cristãos estavam correndo risco sério de perder a sua vida. Nós hoje aqui no Brasil, aqui na Bahia, vivemos de boa. A gente não tem esse risco de morte na nossa carne. Mas havia também algo muito pesado lá, que era o ataque dos falsos mestres. Os falsos mestres, eles estavam, de certa forma, trazendo com que muitos cristãos verdadeiros se afastassem da verdade. E essas pessoas, ao invés de quererem caminhar com Cristo, elas estavam cada vez mais se distanciando de Deus. E o que é que aconteceu? Paulo percebeu que Timóteo estava desanimado. Além de Timóteo estar desanimado, ele também estava meio que apreensivo, porque ele sentia que aquilo que ele estava fazendo não estava dando certo. Então, Paulo ele escreveu essa carta no intuito de encorajar Timóteo para que ele não desanimasse, para que ele fosse adiante, para que ele levasse essa palavra adiante. E no capítulo 2, nós vimos que além de Timóteo, Paulo orientar Timóteo a guardar a fé, a participar dos sofrimentos de Cristo, a manter vivo o dom que Deus havia dado a ele, ele também orienta a Timóteo a fugir das paixões da mocidade, ou seja, tudo aquilo que pode atrair você para o mundo, para distanciar de Deus, se afaste disso. Também ele orientou a Timóteo que eles repelissem as questões insensatas, as conversas inúteis, coisas que não fossem levar para lugar nenhum. E, sobretudo, que ele deveria ter paciência com as pessoas. Nós sabemos que o ensino, para você fazer com que as pessoas entendam a verdade de Deus, você precisa ter paciência. É preciso tempo para que as pessoas entendam a verdadeira verdade. E, por fim, nos versos, se os irmãos voltarem aí no capítulo 2, nós lemos o 3 hoje, mais uns dois, nos versos 25 e 26, ele orienta a importância de Timóteo a conduzir os crentes, o povo de Deus, que deixaram se levar pelo ensino de Satanás, a retornarem à sensatez. Olha o que ele diz aí, ele diz assim, ó, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento, para conhecer a plena verdade, mas o também retorno à sensatez, livrando ele dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. O que é que Paulo estava dizendo para ele assim? Olha, além de você permanecer firme, além de você continuar pregando a palavra de Deus, se apresentar como obreiro aprovado, alguém que tem uma vida correta, que não se atrai pelas paixões desse mundo, alguém que tem paciência para ensinar, você precisa orientar, ser firme na orientação para que esse povo, o povo de Deus, que estava se desviando pelo ensino falso, pudesse regressar para a casa do Senhor, que eles pudessem regressar para o caminho da verdade. Então, irmãos, no capítulo 3 agora, ele já inicia a sessão falando o seguinte, ele inicia a sessão chamando a atenção de Timóteo, agora para esse ponto, falando assim, olha o primeiro versículo que nós lemos. Sabe, porém, isto. Ele está dizendo assim, ó, entenda bem o que eu vou dizer agora para você, preste bem atenção. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E os últimos dias aqui quer se referir entre a segunda vinda, a primeira e a segunda vinda de Jesus, ou seja, enquanto nós aguardamos a Cristo, esse tempo que nós estamos vivendo, e esse tempo é o tempo lá de Paulo e Timóteo, e é os nossos dias aqui hoje também, então esse recado é tanto para eles lá, quanto para nós que aguardamos a volta do Senhor. Paulo está alertando aqui que os tempos difíceis, esses tempos difíceis aqui no original, é a ideia de tempestade. Nuvem negra, tenebrosa. Então, já se imaginaram, quando no dia a dia normal, quando a gente sai de casa e que tem aquela chuva, que a gente vê que vai chover normal, alguns até aqueles que são do interior, acham legal, né? Fala assim, tá bonito o tempo, vai chover. Mas sabe aquele dia que vem aquela tempestade bem forte,
muito forte mesmo, que a gente sabe que tem risco de desabamento, risco de casas serem destruídas e que a gente fica com o coração apertado, que tem trovoada forte, que as pessoas viram até o espelho, né? Bota até um pano para o raio não cair dentro de casa, de tão medo que é para acontecer. Pois é, o significado dessa palavra aqui de tempos difíceis é tempos de tempestade, tempos nebulosos, tempos negros, tempos difíceis mesmo, em que a igreja precisava estar alerta. Então, Paulo estava dizendo: olha, preste bem atenção no que vai acontecer, porque os tempos em que nós estamos vivendo, aquele tempo lá atrás, e os tempos dos dias de hoje que nós estamos vivendo, são tempos difíceis, tempos onde pode acontecer estragos enormes. Então, ele queria abrir os olhos de Timóteo, da igreja da Ásia, os nossos dias, que as coisas não estão bem. E, irmãos, as coisas não estão bem. Quando nós olhamos para o cenário espiritual, o cenário moral da nossa sociedade, e os homens e a sociedade cada vez mais caminha para a destruição. Caminha cada vez mais para o distanciamento de Deus e não para a proximidade. Então, a gente precisa estar alerta o tempo todo sobre aquilo que acontece. Então, diante disso, eu queria meditar de forma bem breve com os irmãos sobre o tema tempos difíceis. Fujam dos falsos mestres. Tempos difíceis. Fujam dos falsos mestres. E eu queria só apenas em 2 pontos chamar a atenção para os irmãos em algumas coisas nesse texto. O primeiro ponto é que vai do verso 1 que nós lemos até o verso 5, que é o diagnóstico da sociedade nos dias atuais e o caráter dos falsos mestres. Então, qual é o diagnóstico da sociedade atual? Como está o cenário da sociedade atual, de um modo geral? E a sociedade que eu falo é a igreja desviada, é aquela igreja que está sendo ensinada de forma incorreta, e muitas vezes nós, como cristãos, que muitas vezes temos um comportamento semelhante a essa sociedade que ainda está distante do Senhor, e o caráter dos falsos mestres. Como é que eles estão inseridos nessa sociedade? E aqui Paulo, se os irmãos forem ver, no verso 2 em diante, até o 5, ele vai listar 18 características negativas que retratam o estado atual dos falsos líderes e dos seres humanos em seu estado de pecado. Então, olha o que ele vai listar aí. Vamos ver a lista de tanta coisa ruim que tem na sociedade hoje. Misericórdia, que muitas vezes você pode se achar parecido, ou eu posso me achar parecido com algum desses aqui. Mas ele diz, olha o que ele lista, quem são as pessoas que estão hoje distantes de Deus e aqueles que estão sendo ensinados pelos falsos mestres. Ele diz, são egoístas. Aqui nós temos também aqui uma partícula em algumas palavras dessas aqui, que é o filéu, que é o amor exagerado por algumas coisas. Então, o egoísta é alguém que ama muito a si mesmo. Aqui ele tem egoístas, os avarentos, que são as pessoas que amam de forma exagerada o dinheiro, o material. Jactanciosos são pessoas que causam divisões, pessoas orgulhosas, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Aqui uma atenção, nós estamos hoje pregando aqui, as crianças estão presentes no culto. Então esse é um dos textos que fundamenta a ideia de que as crianças precisam ouvir a palavra. Então, as pessoas serão desobedientes aos seus pais. Aqui ele diz também ingratos, irreverentes, desafeiçoados, ou seja, o estado de pecado da pessoa é tão terrível que ela muda até o seu jeito de ser. A pessoa se desfigura. Implacáveis, pessoas que não têm compaixão de ninguém. Caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, né? Ou seja, pessoas soberbas, mais inimigos dos prazeres do que amigos de Deus. Aí ele vai dizer aqui, tendo forma de piedade, negando-se entretanto o poder, foge também destes. Então, o que é que Paulo está querendo dizer aqui, falando todas essas características negativas daquelas pessoas e dos falsos líderes, mestres que existiam naquela sociedade? Paulo está estimulando a Timóteo aqui a combater o falso ensino. E como Timóteo ele tinha uma tendência a desânimo por conta do cenário caótico que ele estava vivendo, Paulo estava querendo mostrar para ele que ele precisa entender os falsos mestres dentro da perspectiva correta. Então, não era que ele estava sendo falho no sentido daquilo que ele estava fazendo, de pregar a palavra, mas é porque os homens são o que são. Nós somos pecadores, irmãos, e a nossa tendência é que cada vez mais a gente se distancie de Deus. Nós hoje não somos piores do que nós somos. Se você acha você um pouquinho melhor do que você era lá atrás, quando você teve um encontro verdadeiro com o Senhor, se você é um pouco melhor do que você era antes, é porque é a graça de Deus que está presente na nossa vida.
na sua vida. É a transformação que Deus faz através da palavra que nós ouvimos aqui diariamente, é que faz com que nós somos pessoas melhores a cada dia e não os piores. Então, ele relata aqui, quando ele fala no verso 4, mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus, na verdade, ele está querendo se referir aqui a pessoas que nunca tiveram encontro verdadeiro com Cristo. Ou seja, existem pessoas dentro de determinadas igrejas sendo ensinadas por falsos mestres que, na verdade, elas nunca tiveram encontro verdadeiro com Cristo. Elas caminham com Jesus como se nada tivesse acontecido na vida dela. Então, elas amam muito mais ao mundo e as coisas do mundo do que ao próprio Deus. E quando ele fala no verso 5, tendo forma de piedade, negando, entretanto, o poder, ele está falando aqui que a aparência dos falsos mestres, trem de cristãos, é o que os torna perigosos. Então, aqueles que parecem ser cristãos, aqueles líderes religiosos que parecem ser pessoas sérias, na verdade, esses são os mais perigosos, porque a falsa aparência de cristãos é o que faz com que eles levem pessoas para o verdadeiro engano, para o verdadeiro desvio. E o que é que Paulo orienta de forma enfática aqui no verso 5, na parte B? Fuja deles, foge também destes, dessas pessoas que se dizem e aparentam ser verdadeiros líderes e não são. Então, o primeiro ponto é o diagnóstico. Nós vimos qual é o diagnóstico. Essas características são características das pessoas que estão distantes do Senhor e dos líderes que estão completamente distantes de Deus. E agora, a segunda coisa que eu queria destacar aqui é como eles agem, né? Quem eles são e que a sua queda será evidente. Como é que esses falsos líderes eles agem? Olha o que diz aí nos versos 6 ao verso 9. No verso 6 e 7 agora ele diz assim, ó: pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. O que é que Paulo estava querendo dizer aqui para Timóteo? Os falsos mestres, eles procuram atacar aquelas pessoas que são mais vulneráveis. As pessoas que têm menos conhecimento sobre a verdade de Deus. Aquelas pessoas que menos se alimentam da palavra do Senhor. Quando ele fala que penetram sorrateiramente, no original aqui a ideia é de como se eles entram na ponta dos pés. É como se fossem espiãos. Eles entram de forma bem sutil, de forma que você não consegue perceber. E a casa, quando ele fala na casa, é porque a casa era o lugar onde as pessoas estudavam a palavra de Deus, e ainda é, né? Nós devemos estudar a palavra de Deus nas nossas casas. Mas era o lugar onde as pessoas paravam para ouvir. Hoje não é muito comum, mas os mais antigos aqui sabem que era muito comum chegar nas casas das pessoas, algumas pessoas se identificando como líderes religiosos, né? Tudo bem, tem uma senhora em casa, a senhora me dá uma água, eu sou um pastor, eu sou um missionário, e entra dentro da casa e com aquela conversa fiada, tapeando as pessoas. Então, era dessa forma que aqueles homens chegavam. E quando ele fala aqui mulherinhas, aqui ele não está querendo dizer que todas as mulheres são assim, que todas as mulheres caem fácil no conto ou no ensino errado da palavra, mas é porque, naquela época, algumas mulheres que não eram cuidadas pelos seus esposos, as jovens mulheres inexperientes, as mulheres jovens viúvas que ficavam no ócio em casa sem ter o que fazer, muitas delas eram facilmente enganadas por esses falsos mestres. E era a forma como eles chegavam para poder ir minando as casas das pessoas. E nós podemos ver que era uma característica da época que as mulheres eram mais enganadas, a ponto de que a própria Eva, né, ela foi inicialmente tentada e enganada pela serpente. E logo em seguida ela foi e conseguiu que o homem também fizesse a mesma coisa. Então o que nós queremos dizer aqui, amados, é que naquela época o canal era as mulheres para se chegar nas casas. Mas nós sabemos que as coisas mudaram, os tempos mudaram. E hoje o conhecimento ele não vem só através de formação rateira na nossa casa. Mas como é que esses falsos líderes e esses falsos mestres que ensinam doutrinas que nos distanciam cada vez mais do Senhor, eles chegam? Através das redes sociais. Você recebe pregação o tempo todo, através de pedaços, né, fragmentos de pregações, através de programas de televisão. O YouTube, por exemplo, que é uma ferramenta fantástica de pregação, você pode ali de repente ter acesso a algum pregador, a alguma oração, a alguma corrente que pode estar trazendo algum ensino para você, que não é o ensino que a palavra de Deus de fato quer trazer para a sua vida. Ou igrejas que aparentemente têm cara de igreja séria, tem estrutura de igreja séria, mas na realidade o interesse ali é outro e não pregar o verdadeiro evangelho. E aí ele diz no verso 7, sobrecarregadas de pecados e conduzidas de várias paixões.
que jamais aprendem, que aprendem sempre e jamais chegam ao conhecimento da verdade. Sabe o que ele quer dizer aqui com sobrecarregadas de pecado? É que aquelas mulheres que eles chegavam nas casas já eram mulheres que tinham históricos de pecado, de coisas erradas que faziam. E o que é que eles faziam? Ao invés de ele ensinarem a palavra para que aquelas mulheres refreassem o mal, na realidade, eles estimulavam para que elas continuassem pecando cada vez mais. Trazendo para os nossos dias hoje, quantas e quantas pessoas e quantas igrejas você vê que falam para as pessoas assim: olha, venha como você está, continue do jeito que você está. Não tem nada de mais, você não precisa casar por enquanto com essa pessoa, pode viver maritalmente, conheça para ver se vai dar certo, e depois você vai. Deus sabe que você está lutando pelo seu casamento. Não tem nada de mais você se relacionar com alguém do mesmo sexo. Não tem nada de mais você trocar o seu esposo, a sua esposa, já que não deu certo. Né? Vida que segue. Percebam que são valores que cada vez mais nós temos ouvido. Eu falei de algumas coisas, entre outras coisas que nós temos ouvido no dia a dia, que está sendo veiculado por igrejas, por pastores, por falsos líderes, que na verdade, ao invés de trazer a verdadeira transformação na vida das pessoas, fazem com que elas se distanciem cada vez mais de Deus, porque elas vão vivendo de acordo com as suas próprias vontades. É isso que o Paulo está dizendo aqui, que aprendem sempre, mas jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Cometem mais pecados, fazendo com que elas não tenham pleno conhecimento de Deus. E, amados, o pecado, ele faz com que nós tenhamos distância do pleno conhecimento de Deus e de quem ele é. O pecado nos distancia de Deus a cada vez mais. Então, elas sempre ouviam e não saíam do lugar. Vocês conhecem ou já viram algumas pessoas que frequentam determinadas igrejas ou que dizem-se evangélicas, mas que e são cristãs, mas que a vida dela não muda, que as pessoas caminham e não saem do lugar? Certamente você se lembrou de alguém aí que diz que é um verdadeiro cristão, mas na verdade é até vergonhoso a forma como aquela pessoa se porta. E apesar de dizer que ela é um cristão. É isso aqui que o apóstolo Paulo estava querendo dizer. Olha, esses falsos líderes, eles ensinam pessoas, eles entram nas casas das pessoas para trazer ensino falsos, para que essas pessoas cada vez mais se afundem no pecado e essas pessoas jamais chegarão ao verdadeiro conhecimento de quem Deus é, ou seja, jamais elas se transformarão. E ele vai além. Olha o que ele diz aí no verso 8 agora. Do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompido na mente, réprobos de quanto à fé. Janes e Jambres são dois mágicos ilusionistas que fizeram oposições a Moisés e Arão. E Moisés e Arão realizavam milagres e eles também, de forma, usando magia negra, ocultismo, eles tentavam imitar os milagres que Moisés e Arão faziam. É uma espécie de arquétipo daquilo que era de fato de Deus, né? Então, o que é de Deus era Moisés e Arão, Janes e Jambres tentavam imitar aquilo que era de Deus. E o que é que acontece? As pessoas se deixavam levar por aqueles charlatões. Aqueles caras eram verdadeiros charlatões. Então, Paulo estava dizendo, da mesma forma que Janes e Jambres, ou seja, aqueles dois charlatões lá atrás, enganavam pessoas realizando falsos milagres, esses falsos mestres também conseguem fazer a mesma coisa. Então, ele estava querendo chamar a atenção de Timóteo a respeito de que ele precisava estar em alerta constante sobre quem essas pessoas são e de que ele não desistisse de pregar o verdadeiro evangelho, porque o verdadeiro evangelho ele transforma vidas. E essas pessoas, eles serão desmascarados. Olha o que diz no verso 9, para a gente encerrar. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com daqueles. Meus irmãos, essa liderança que é reprovada por Deus, esses líderes religiosos, essas pessoas que conduzem as pessoas para distante de Deus, pode ter certeza que eles serão desmascarados. Será evidente e a sua queda será evidente. Não é difícil de vermos. Recentemente tivemos algumas notícias e a gente sempre tem visto notícias de alguns desses líderes caindo e as suas máscaras de fato caindo e mostrando quem verdadeiramente eles são e o que realmente eles querem. Eu queria dizer para vocês que não existe a vitória do engano, meus irmãos. A verdade sempre prevalece. E Deus permite que o erro ele aconteça, mas em algum momento ele vai cair. Nós temos o exemplo da própria Reforma Protestante. Nós vimos que
A igreja, né, se distanciou de Deus, fazendo coisas que eram contrárias à palavra de Deus, e Deus levantou, né, arautos dele, homens deles, reformadores, para que pudesse trazer a igreja à sensatez. Então, o verdadeiro evangelho, ele pode ser algo que não tem muita graça para as pessoas. Porque o que tem graça nos dias de hoje é aquilo que traz movimento, é aquilo que traz novidade. Talvez seja pintar paredes de cores escuras, luminosidade, uma forma diferente de se cultuar, uma forma diferente de se fazer as coisas para atrair pessoas. Mas o verdadeiro evangelho, aquele que transforma a vida, é aquele que é baseado nas verdades de Deus. E a verdade de Deus é caminhar com Cristo a longo prazo. É você confrontar o pecado. É você se afastar daquilo de fato que distancia você de Deus. E é isso que Paulo estava querendo ensinar para Timóteo. Que ele perseverasse, que ele continuasse, porque os dias eram maus. O cenário era mau. Os homens estavam corrompidos. Os líderes estavam pervertidos. Os interesses deles eram outros e não aqueles de conduzir o povo para o caminho de Deus. Mas ele deveria perseverar em continuar pregando a palavra de Deus de forma firme e veemente. Então eu queria encerrar, irmãos, trazendo 4 aplicações para nós. Primeiro, o seguinte: precisamos estar atentos porque os dias são maus. Nós precisamos estar atentos. Nós não podemos entender com naturalidade o cenário caótico espiritual que a igreja está sofrendo, os ataques constantes que nós temos sofrido. Esse recado é para você que é pai, para você que é homem, líder da sua casa, para você que é mulher. As redes sociais, a televisão, as igrejas de um modo geral, o secularismo, o distanciamento nosso de Deus fazem com que a gente comece a achar coisas que são contrárias à palavra de Deus, coisas que nos distanciam de Deus como naturais. E isso é um grande perigo. Precisamos estar em alerta como se que estivesse vendo o tempo todo uma grande tempestade, porque esse é o cenário que nós estamos vivendo. Segunda coisa, segunda aplicação. Após esse diagnóstico de Paulo acerca do estado da sociedade e do perfil dos falsos líderes, é importante que a gente fuja dessas lideranças e, sobretudo, estamos abertos ao tratamento do Senhor. Eu li aqui 18 perfis que Paulo citou de pessoas que estão presentes na sociedade hoje. Dentre esses perfis estão pessoas que são cristãs. Você se conseguiu se identificar em algum deles? Porque em algum momento da minha caminhada cristã, ou talvez agora, você possa estar se identificando com algum desse ponto. Talvez você possa estar nesse momento egoísta, possa estar avarento, possa ser um desobediente de pais, possa ser alguém jactancioso, possa ser alguém implacável, desafeiçoado, alguém que mudou até a sua forma de ser por conta da influência desse mundo. Então é importante que você olhe para si. E nós precisamos nos agarrar a Cristo, porque senão o estrago da nossa vida é semelhante ao que acontece com essas pessoas. Se nós estamos aqui hoje, não é porque tem mérito em nós, o mérito está em Cristo. É porque estamos ouvindo a palavra de Deus da forma correta. Terceira aplicação, irmãos, é que aqueles que tentam engrenar a igreja de Deus e desviar pessoas ao engano serão desmascarados e reprovados. Pode ter certeza disso. Às vezes a gente fica olhando e pensando assim, rapaz, como é que Deus permite tanta coisa ruim acontecer, tantas pessoas dizendo que são servos de Deus, pastores, um ladrão desse, né? Tem gente que fala assim, né? Um bandido desse dizendo que é pastor e as pessoas ainda não conseguem enxergar. Mas é isso mesmo, irmão. Essas pessoas continuarão. Mas a verdade de Deus prevalecerá. E essas pessoas serão desmascaradas. E por fim, mesmo diante de um cenário de novidades, onde a nossa confessionalidade, ou seja, aquilo que a gente faz aqui, a forma como a gente cultua, as músicas, as mesmas músicas que a gente canta, por que não canta aquela música? Por que não faz isso? Por que o pastor não faz tal coisa? Por que o presbítero não ora e joga, né, um óleo, joga não sei o quê, faz alguma coisa aqui diferente? Por que essa igreja não faz isso? Mesmo diante de quando a nossa confessionalidade for posta em xeque, e a igreja pode estar aparentemente perdendo as forças, devemos seguir firmes pregando a verdade de Deus. Porque a verdade de Deus ela vai prevalecer, irmãos. A nossa igreja está crescendo, está caminhando. Nós vemos pessoas chegando, transformando vidas, pessoas que caminham aqui há muitos anos, pessoas que caem e se levantam, né? Famílias que parecem que vão se destruir e Deus reergue essas famílias. Pessoas que estavam perdidos, com sua vida perdida em várias outras fraquezas pessoais, e essas pessoas se restauram, essas pessoas se fortalecem. Porque o verdadeiro evangelho não precisa de novidades.
é seguir aquilo que está aqui contido na palavra do Senhor. Então, meus irmãos, que Deus nos ajude a viver o verdadeiro evangelho, a sermos firmes, a termos paciência, a entendermos que essa sociedade está perdida, mas que precisamos estar alertas porque a verdadeira palavra de Deus ela está sendo pregada. Dê graças a Deus que você faz parte de uma igreja onde os líderes dela, principalmente o nosso pastor efetivo e os nossos pastores, eles se esmeram em conhecer a palavra para transmitir um verdadeiro evangelho para nós, para que a gente possa aprender, para que a gente possa se fortalecer a cada dia, porque os dias são maus. E o que está sendo ensinado aí fora é para que a gente cada vez mais se distancie de Deus e não se aproxime dele. Que Deus nos ajude a viver de forma santa e agradável a ele a cada dia. Amém? Oremos pedindo ao Senhor que nos fale nessa noite. Deus, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui na tua casa, por ouvirmos a sua santa palavra, Senhor, e sermos edificados por ela. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos faça, Deus, cada vez mais homens e mulheres alertas, atentos, Senhor, sobre o cenário caótico que vivemos nessa sociedade de Deus. Sabemos que o pecado nos distancia do Senhor, que o falso ensino nos distancia do Senhor, e que nós, enquanto crentes, ó Deus, precisamos estar cada vez mais nos alimentando do verdadeiro alimento espiritual. Estarmos atentos, Senhor, para que nós não sejamos enredados pelo falso ensino, mas que possamos estar buscando nas fontes corretas o alimento espiritual para cada um de nós, para nossas casas, para os nossos filhos, para as nossas esposas. Ó Pai, nos ajuda, Senhor, cada vez mais a sermos exemplo nessa sociedade corrompida. Se algum de nós aqui nessa noite, ó Deus, está com um comportamento como que dessas pessoas que foram citadas aqui, nessas qualidades, características negativas, onde ali há um amor exagerado ao dinheiro, a si mesmo, as coisas desse mundo, a carnalidade, que o Senhor nos faça diferente, Senhor. Que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos mude, que o Senhor nos molde de acordo com a tua vontade. Fortalece aqueles que estão desanimados, aqueles que estão à beira de cair, aqueles que estão, ó Deus, fraquejando, Senhor, que o Senhor dê ânimo, segura a nossa mão, Senhor, porque sem Ti nós não podemos fazer nada. Tem misericórdia da Tua igreja, tem misericórdia daqueles que estão distantes da Tua casa, Senhor, nos ajuda a irmos atrás desses irmãos, a pregar o verdadeiro evangelho para esses irmãos, não deixar, Deus, que essas pessoas sejam levadas, ó Deus, pelo evangelho onde diz que você pode servir a Deus da sua casa, que você pode servir a Deus distante, que o importa é você ter um coração que ama a Deus, mas não. Nós sabemos que o importante é estar na casa do Senhor, é congregar, é buscar ao Senhor, é mudar vida, é mudança de vida, é transformação, é santidade. Nos ajuda a viver dessa forma, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, possa ser aplicada nos corações e que nós possamos guardá-la e vivê-la durante toda essa semana e durante a nossa caminhada. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém.